Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à terceira aula do método Descomplica Emagrecimento. Espero que até aqui você tenha aprendido muito, esteja aprendendo todos os dias um pouquinho mais sobre nutrição, sobre emagrecimento. Ainda tem muita coisa boa para você aprender aí durante todo o restante do curso, tá? Mas vamos lá, nessa aula a gente vai falar sobre a perda de peso, que a perda de peso ela não é linear, tá? Então ela não segue ali uma linha retinha, né, que você vai perdendo todos os meses a mesma quantidade de peso. Não, ela não é linear. Então, desde a nossa ancestralidade, né, onde os indivíduos passavam momentos de escassez alimentar muito grande, nosso corpo ele foi adaptado. Então, os nossos genes se adaptaram justamente para combater essa perda de peso, para armazenar energia por causa dessa falta de energia, essa falta de alimento. Então, o corpo armazenava para poder pegar ali no momento que fosse necessário. Então, nosso corpo foi adaptado para isso. E ele não sabe diferenciar a escassez alimentar porque você está fazendo uma dieta ou porque realmente está passando fome, tá? O nosso corpo não sabe diferenciar. Então, pelas leis naturais do nosso organismo, ao iniciar um plano de perda de peso, é normal, é natural que nos primeiros meses, nas primeiras semanas, você perca peso super rápido, né? Perca uma grande quantidade de peso e depois essa quantidade vai diminuindo e vai entrando em platô, que é o que a gente chama de efeito platô. É quando para, né? Você tá fazendo a mesma coisa, mas não consegue mais perder tanto peso. O nosso hipotálamo, que é a região do cérebro onde está o controle da fome e da saciedade, ele fará o possível para te levar ao peso inicial, aumentando a fome e diminuindo o gasto energético. Então, realmente é uma luta que a gente enfrenta depois das primeiras semanas do processo de emagrecimento. Mas calma que não é tão difícil assim. Nesse método você vai aprender o que você tem que fazer, como ir adaptando, mudando para que isso não aconteça. Estudos mostram que uma redução de percentual de gordura muito baixo, quando o indivíduo está muito seco, com um percentual de gordura muito baixo, isso leva a esse combate do nosso corpo, a uma mudança metabólica que vai gerar um aumento do apetite, uma redução das calorias e começa a gerar o efeito sanfona também, né? O efeito platô, o efeito sanfona e vira uma confusão. Então isso explica por que dietas muito restritivas não funcionam. Então, o que acontece depois de uma fase platô é justamente pode acontecer o reganho de peso ou uma nova fase ativa de perda de peso. Tudo vai depender da estratégia que você estiver utilizando. Por isso, o processo tem que ser feito de forma inteligente. Você tem que saber sempre estar readaptando ali o teu planejamento alimentar. Então, você vai montar um planejamento alimentar e depois, quando você vê que você entrou no efeito platô, você começa a mudar ele. Você começa a estruturar ele de uma forma inteligente, de uma forma diferente, para que você saia desse efeito platô e recomece o processo de emagrecimento. E assim a gente vai indo, vai recomeçando de forma gradativa até você chegar no seu objetivo. E isso tudo eu vou explicar, tá? No curso completo do método Descomplica o Emagrecimento. Na versão completa do curso, eu vou estar ensinando detalhadamente como você vai fazer isso. Existem diversos tipos de estratégia alimentar, né? Low carb, very low carb, cetogênica, existem diversos tipos, jejum intermitente. Mas no processo, no método Descomplica o Emagrecimento, você vai entender um pouco sobre cada estratégia alimentar, mas você vai, mais do que isso, você vai entender como tá sempre adaptando a tua estratégia, porque a gente não precisa seguir somente uma estratégia que esteja definida, nomeada como uma low carb, como uma very low carb. Você pode fazer a sua estratégia, que tenha um pouquinho menos de carboidrato ou um pouquinho mais, isso não vai afetar o teu processo de emagrecimento. Além disso, você vai conseguir também incluir alimentos que você gosta, alimentos que já estão na tua rotina alimentar, na tua cultura, no teu hábito alimentar desde a infância. Então, alimentos que você ama, que você tem ali um sentimento por ele, que você gostaria de não excluir da tua alimentação e não tem necessidade de excluir. Dentro do método, eu vou te ensinar a ir mudando a sua estratégia, adaptando a sua estratégia e montando um cardápio alimentar efetivo para você e que você consiga incluir alimentos que você gosta.
Então, para sair do efeito platô, é justamente isso que você tem que fazer. Você inclui alguns alimentos, tira outros, vai moldando ali a contagem de calorias, os macronutrientes, e tudo isso você vai aprender dentro do método Descomplica. Você vai aprender a calcular a quantidade de calorias que você deve ingerir no dia, a quantidade dos macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, e saber manusear isso corretamente.